Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão, gente? Chegamos então mais uma live de terça-feira. Quem tá entrando já sinaliza para mim como é que tá a imagem, como é que tá o áudio. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Comentem aí para mim. Hoje, como toda terça-feira, às 20 horas, né, nas lives de terça, nós falamos sempre de assuntos e dúvidas que os TSTs, os técnicos de segurança do trabalho, têm para se tornarem mais seguros no seu dia a dia. Então, todas as dúvidas que surgem aqui no Instagram, que me perguntam no direct, ou até dúvidas de alunos, ou as solicitações até de temas de lives, isso vira um tema de uma live de terça-feira, tá? E hoje, então, mais uma live, lembrando, toda terça-feira às 20 horas, sempre com assuntos que são as maiores dúvidas dos técnicos de segurança do trabalho que eles precisam para se tornarem mais seguros no seu dia a dia. Quem não me conhece, eu sou a Andressa Cortes e eu ajudo técnicos de segurança do trabalho inseguros a se tornarem profissionais desejados pelas empresas. Além de ser técnica em segurança do trabalho, estou no último ano da engenharia ambiental e sanitária, mas como eu já tenho uma graduação anterior, que é o tecnólogo de segurança do trabalho, eu tenho também uma pós-graduação em SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado, e Ergonomia. Então, eu também sou ergonomista, tá? E o tema da terça-feira, desta terça-feira, o tema da live de hoje é o segredo para uma APR eficiente, tá? Para introduzir o assunto, gente, vamos definir o que é a APR. É, como a sigla diz, né, análise preliminar de risco. Então, o que ela é? É uma análise que você faz antes do início da atividade. Você analisa quais são os riscos daquela atividade, né? Verifica aí então qual é a medida preventiva para cada risco que foi levantado, né? Então, como é que é o passo a passo para fazer uma APR? Primeiro, eu preciso entender qual é a atividade que vai ser realizada, né? Então, eu preciso fazer o que em primeiro lugar? Conversar com quem vai executar a atividade. Baseado nessa conversa, eu preciso determinar quais são as etapas dessa atividade, né? Desde o seu início da atividade até a finalização, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer uma atividade no telhado, tá? Vamos fazer, deixa eu ver, uma limpeza de calha, tá? Do ponto ali, da onde é a atividade, até da onde estamos, né? O local de encontro da equipe, né? Até o local que vai ser executada a atividade. Quais são os riscos nesse deslocamento? Passa algum veículo? É uma área industrial? É uma área com bastante movimentação de máquinas ou de veículos, né? Enfim, como que vai ser feito isso? Então, nós precisamos discriminar essa etapa ali na PR também. Nós vamos fazer a limpeza da calha. Como vai ser esse acesso ao telhado, né? Vai ser um acesso por uma escada tipo marinheiro, por exemplo? Vai ser por andaime? Vai ser por uma plataforma elevatória? Precisamos discriminar de uma forma específica como que vai ser esse acesso, tá? Eu particularmente já visualizei, né? Enfim, já tive acesso a diversos modelos de APRs, de análise de riscos, e o que eu mais vejo é elas serem feitas justamente dessa forma bem genérica,
né, de estar discriminado lá todos os possíveis acessos, por exemplo. Então, se por escada de marinheiro ter essas medidas preventivas, se por plataforma são essas, se por andaime são essas. Então, o objetivo da análise de risco justamente é determinar como vai ser feita aquela atividade. Não tem opções de se um ou se outro. Ela tem que estar escrito como vai ser realizada. Tá? E aí, a partir daí, todas as etapas da atividade que vão ser executadas, nós precisamos detalhar bem ali como que ela vai ser realizada. Tá? A gente tem que pensar no momento que a gente faz essa PR, que a pessoa que vai executar aquela atividade, ele tem que ter a orientação nessa análise de risco de como ele vai executar a atividade. Tá? Ele não pode ter dúvidas. Então, ele tem que estar descrito como vai ser o acesso dele. Tá? E é baseado nisso, quais são as medidas preventivas. Então, tem que estar discriminado ali se ele tem que usar, quais EPIs ele tem que usar, como que ele tem que deslocar, por exemplo, no telhado, como que ele deve caminhar, qual é o tipo de ancoragem, isso também não pode estar vago, tem que estar descrito qual é o tipo de ancoragem que ele vai ser utilizado linha de vida, qual o tipo de linha de vida, é cinto de segurança com talabarte, com trava-quedas, com talabarte de posicionamento, como vai ser feita essa ancoragem, tá? Qual é o tipo de supervisão que vai ter essa atividade, né, sendo a altura, como preconiza a NR35. Inclusive, plano de emergência, existe, não existe? Como vai ser feito um atendimento numa ocorrência de um acidente? Então, a primeira coisa que nós precisamos para fazer uma APR eficiente, tá? E tá aí um dos grandes segredos, é entender a atividade. Você tem que saber como vai ser executada essa atividade o mais detalhado possível. E aí, a partir daí, ver quais são os riscos para cada etapa da atividade e baseado em cada risco, qual a medida preventiva para eliminar ou neutralizar ou controlar esse risco, tá? Então, para uma PR ela ser eficiente, para ela realmente cumprir a sua função e não ser só mais um papel ali que o pessoal assina e nem vê o que está escrito, só para dizer que fez, só para cumprir tabela, que não é o objetivo da análise de risco, precisamos ter o passo a passo ali da atividade, tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Mas daqui a pouco eu tô falando aqui em APR, tá? Só que existem outros tipos, tá? Eu já passei por empresas, por exemplo, que não se elaborava PR, né? No caso, tem empresas que utilizam AST, análise de segurança do trabalho, ou análise de segurança da tarefa. O que é AST? Nada mais é do que a mesma metodologia da PR, tá? Só muda a nomenclatura. O objetivo é o mesmo, fazer uma análise daquela tarefa, daquela atividade que vai ser realizada. As etapas é a mesma, fazer o levantamento da etapa que vai ser realizada a atividade, quais são os riscos de cada etapa e determinar qual é a medida preventiva ali para cada risco, tá? Se falam também em AR, que é análise de risco. Boa noite, Anderson. Qual é a diferença? É a mesma coisa também. Então, daqui a pouco vocês vão passar por empresa, vocês estão acostumados com a PR, daqui a pouco vocês vão trabalhar em outro lugar, vocês vão ouvir a ST, ou vão ouvir a R. É a mesma metodologia, é o mesmo sistema, tá? Só muda ali a nomenclatura. Então, não se preocupem com isso, tá? Que só muda o nome mesmo, mas é a mesma coisa, tá? Então, o importante é, primeiro, verificar bem, gente. Não tenham vergonha de perguntar para a equipe ou o responsável que vai executar a atividade das etapas, para que você tenha um entendimento do que vai acontecer. Não tenham vergonha disso, tá? A gente tem que entender que nós somos especialistas, o nosso conhecimento é em segurança do trabalho. Nós não somos obrigados
a ter um conhecimento profundo de todas as atividades que vão ser realizadas. Vamos supor, você vai fazer uma APR de um serviço de manutenção de uma máquina. Você não é obrigado a entender de uma maneira assim detalhada ou profunda como é que é o funcionamento dessa máquina, né? Você pode perguntar para a pessoa o que você vai fazer, o que você vai mexer primeiro. Primeiro você vai, sei lá, retirar o bocal. Depois eu vou movimentar isso, eu vou desligar o sensor, eu vou fazer aquilo, entendeu? Vocês podem, não tenham vergonha de fazer essas perguntas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque logo quando eu me formei, eu tinha essa trava, vamos dizer assim, eu tinha esse receio de perguntar, de fazer essas perguntas ali na hora de fazer a PR, porque eu tinha medo de achar que eles não sabiam o que eu estava fazendo, de passar por novata, por aquele preconceito de que não sabe de nada, até por ser mulher, né? Enfim, mas isso acontece com mulheres e com os homens, né? Acontece muito, principalmente quando está iniciando. A gente quer passar uma segurança, não é? A gente quer passar uma confiança, né? Quem concorda comigo, digita aí para mim no bate-papo sim, né? Então, e a gente já não está se sentindo muito seguro porque a gente não tem muita experiência. Então, eu tinha esse receio de fazer esses questionamentos, de perguntar. Hoje, eu tenho ciência de que eu não sou obrigada a entender de uma maneira profunda todas as atividades que vão ser realizadas. Eu preciso ter entendimento da atividade para poder fazer uma análise de risco, com certeza. Mas as etapas ali no detalhe de como vai ser realizada, não. Quem tem que saber disso, quem tem que ter esse entendimento é a pessoa que vai executar a atividade. Ele que vai nos dizer, por exemplo, qual é a ferramenta que vai ser utilizada, né? Qual é a ferramenta mais adequada para fazer aquela atividade. Claro que nós vamos fazer uma análise se essa ferramenta pode gerar algum risco ou não, né? É claro. Mas quem vai determinar é ele, assim como ele vai determinar, por exemplo, se vai usar uma chave Phillips ou uma chave de fenda. Então, essas informações têm que vir da pessoa que está executando a atividade, tá? E por que eu estou falando nisso, gente? Porque já aconteceu comigo uma questão em relação a isso. Eu tinha mais ou menos 1 ano de formada, eu já tinha feito diversas APRs e eu estava entrando numa empresa nova. Recém tinha trocado de empresa e eu queria mostrar que eu sabia, que eu tinha conhecimento, né? Enfim, né? Aquela coisa de querer mostrar, passar segurança, né? Passar assim que eu sei o que eu estava fazendo. E aí a gente era uma prestadora de serviços. E nós íamos prestar serviço numa grande empresa, uma empresa de refrigerantes. Não vou divulgar o nome, mas uma das maiores empresas de refrigerante. E eles têm tem até hoje, né, um excelente sistema de gestão, e já tinham na época. E como é que funcionava lá a atividade assim, de terceiros, principalmente quando envolve atividade de risco? E era uma atividade no telhado. E a maioria das empresas fazem assim com terceiros. Você envia a PR para eles antes, eles analisam, né, e dão ali o ok ou não. E aí, quando me passaram que ia ter essa atividade, pediram para mim fazer a PR. E eu, o que é atividade? Aí eles me explicaram, agora eu não lembro assim de cabeça. Eu sei que tinha que ter um acesso com no alçapão, enfim, eu disse, como é que vai ser esse acesso? E eles vamos ver na hora o que a gente faz, não sei o que, não deram assim muita informação. E eu fiquei constrangida de perguntar e até de me impor e dizer, eu preciso que vocês me digam como vai ser o acesso pelo alçapão, porque eu preciso sinalizar isso na PR. Hoje eu tenho segurança para fazer isso. Quando eu preciso fazer uma APR, uma análise de risco de uma atividade, pergunto como vai ser o acesso. Nós estamos vendo ainda. Não, eu preciso que você veja primeiro, então, como que você vai conseguir fazer, como você consegue fazer esse acesso, e você me sinalize, porque eu preciso que isso conste na APR, né? Eu preciso que esteja escrito lá se vai ser escada, se vai ser plataforma, qual que vocês vão utilizar. Mas naquela época eu não tinha, e eu recém estava entrando na empresa, né? Eu não queria passar insegurança. Então eu peguei aquelas poucas informações que eu tinha e fiz a APR. Qual foi o resultado? Passei vergonha, né, gente? Eu passei a vergonha
de, pela primeira vez, uma PR minha ir para um cliente e ela voltar solicitando que ela fosse refeita, né? E aí pediram que fosse o quê? Fosse detalhado mais a atividade e descrevessem como que a atividade ia ser realizada. Passei essa vergonha, não foi nem no crédito, né? Foi à vista, tá? Mas aprendi porque eu prometi para mim mesma que eu nunca mais ia passar essa vergonha, né? Porque eu fiquei insegura de mostrar insegurança, né? De passar algum receio e ainda, do meu ponto de vista, como eu sou e sempre fui muito exigente comigo, para mim eu passei como incompetente. Poxa, como é que eu envio uma PR e me volta com um retorno desse? Gente, enviar uma PR, daqui a pouco, a pessoa pediu para te incluir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que de repente a gente até esqueceu. Eu até gosto quando tenho a oportunidade de ter algum colega, sempre gostei de pedir para ele revisar para mim, a ver se esqueci de alguma coisa, ou a própria pessoa que vai executar a atividade, porque pode acontecer, tá? Esquecer um detalhezinho ou outro. Outra coisa é pedirem que tu refaça do jeito que foi e dizer, tá faltando informação. Isso aqui não tá claro, eu não entendo como é que vai ser feita a atividade, né? Justamente como vocês vão chegar no alçapão? Voando aqui não é, né? Então, eu fiquei muito constrangida, prometi pra mim mesma que isso nunca mais ia acontecer. Então, por que eu tô contando essa história? Primeiro, quem já passou por uma situação parecida? Comenta aí, gente, não vamos ter vergonha. Comenta aí pra mim, pra mim saber se você já passou por um perrengue desse, tá? Então, boa noite, Ju. Então, pra mim, primeiro, foi um grande aprendizado, porque eu aprendi com esse erro e aprendi que a gente não deve ter vergonha de perguntar, de questionar. É muito mais bonito e vai ser muito menos feio se isso bater lá no cliente e voltar, né? E se a gente questionar e falar, que nem eu falo hoje, por exemplo, olha só, eu preciso que você me diga se a atividade vai ser feita com escada ou plataforma, por exemplo, até porque eu preciso saber qual é o tipo de escada. A gente tem que saber se essa escada pode ser utilizada ou não. E quais são as medidas preventivas? As medidas preventivas para trabalhar com escada são umas, para trabalhar com plataforma são outras bem diferentes. E isso precisa estar discriminado na PR. Normalmente as pessoas entendem. Beleza, eu vou ver e já te falo, eu tranquila. Assim que tu me trazer informação, eu faço a PR, sem problemas, tá? Então, gente, fica até bonito, fica até muito mais bonito, porque você passa muito mais confiança, porque daí tu passa pra pessoa que tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe sim do que tu tá falando, tá? Você vai ganhar muito mais credibilidade com aquela pessoa ou aquelas pessoas, pode ser uma equipe, do que ficar constrangida de fazer questionamentos, uma pergunta e acabar fazendo uma coisa mal feita. Vocês não concordam? Quem concorda comigo, digita aí no bate-papo, por favor, eu concordo. Só para mim saber se estamos pensando aqui na mesma linha ou se eu que estou viajando, tá? E, tem uma outra história, gente, sobre a PR, que eu acho bem importante comentar, porque é muito parecido com o que aconteceu comigo, tá? Passou-se os anos, eu fui me contrataram para fazer, eu já tava com a minha consultoria, né? Com a consultoria que eu tenho hoje, e me contrataram para mim fazer justamente isso, a análise de documentação de prestadoras de serviço. A empresa estava com uma demanda muito grande, o SESMIT não estava dando conta, e aí terceirizaram esse serviço para que eu fizesse essa atividade, tá? E aí, além de analisar toda a documentação das pessoas que iam trabalhar, né, dos prestadores de serviço, né, dos funcionários, né, enfim, eu recebi as APRs também, tá? Até porque na própria PR, vamos supor, tava lá o risco elétrico, né? Além de eu analisar a própria PR, tem um risco elétrico, o que eu tinha que conferir na documentação? Por exemplo, se tinha um curso de NR10, né? Se tinha o treinamento de NR10, se, por exemplo, tem a necessidade de usar a roupa de NR10, né? A roupa de eletricista, tem. Consta na ficha de EPI
Então, uma coisa já amarrava na outra. Então, a APR, além de ajudar a amarrar no restante da documentação, eu fazia justamente essa análise, né? E, gente, eu fiquei impressionada. Isso foi, eu acho que eu ainda não tinha, eu não tinha ainda, foi um dos motivos que fez surgir a ideia da criação do mapa do TST diferenciado, tá? Foi um dos motivos que eu criei o mapa do TST diferenciado. Por quê? Conforme eu fui recebendo essas APRs, eram muitas, né? Todo dia chegava, porque eram muitos prestadores de serviço, né? Até porque era uma reforma muito grande que estava sendo feita, né? E quem trabalha em obra que sabe que cada empresa faz uma coisinha diferente, né? Mesmo sendo reforma. Então era muita empresa, eu recebia muita documentação. E as documentações, elas estavam sempre, as APRs, né, no caso, elas estavam sempre assinadas por um técnico de segurança. E eu vou falar pra você, gente, não querendo ser arrogante, assim, nem nada, mas foi ali que eu percebi que hoje nós temos muitos técnicos de segurança do trabalho que não conseguem ter esse entendimento de fazer uma APR realmente eficiente, tá? Que hoje tem muitos técnicos ainda que cometem um erro que eu cometi lá atrás, tá? Eu recebia muita APR também, assim, de forma genérica, ou faltando informação, ou tava lá, como é que vai ser o acesso? Vai ser andaime, ou vai ser plataforma, ou vai ser escada, sabe? Não dizia como. E o objetivo da análise de risco é que a pessoa, o trabalhador, ele receba aquele documento, né? Ele receba aquela informação e ele esteja dizendo como ele vai fazer a atividade. E ele não tem que ficar pensando, mas eu vou fazer com andaime, eu vou fazer com plataforma, ou vou fazer com escada. Não, tem que estar descrito ali como ele vai ser feito. Como que é as medidas preventivas. Obviamente, eu tive que fazer o papel de advogado do diabo, né? Digamos assim, e tinha que ficar pedindo toda hora que se refizessem essas APRs, que daí eu justamente pedia, mas qual vai ser o método de acesso? Eu fiz o mesmo trabalho que fizeram comigo anos atrás, né? De fazer essas perguntas e pedir que esclarecesse isso na análise de risco. Então foi aí que eu pensei, eu fiquei realmente, sério, gente, de coração, eu fiquei impressionada com a quantidade de profissionais que saem da escola e não têm esse entendimento. Foi um dos motivos que eu resolvi criar o mapa do TST diferenciado, para que desse essa oportunidade para essas pessoas que ainda não têm esse entendimento, que mesmo formado ainda consiga aprender, né? E aí eu resolvi, é claro, inserir muitos outros conteúdos, todos aqueles que daí pela minha experiência e por questionamentos que alguns seguidores aqui já me faziam, eu via que existia uma dificuldade, ou eu via que isso não era muito claro durante, né, o período de que eles estavam cursando o curso, né? Aquilo que eu vi que eles se formavam e não sabiam bem o que fazer, assim como eu também não sabia, né? Chegou ao ponto, gente, a PR que mais me chamou a atenção nesse trabalho foi a PR que eu recebi e que ela inteira, gente, a PR toda, de toda a atividade, não lembro qual era a atividade que ia ser, mas a PR toda, ela tinha uma linha, que era a atividade que ia ser feita e as medidas preventivas, que era usar os EPIs. Só isso. Nada mais. Quando eu vi aquela ali, pra mim assim foi, não, inacreditável. Inacreditável. Acreditem. Eu vivi para presenciar isso, tá? E aí isso só fomentou mais essa vontade. Eu disse, não, eu preciso ajudar essas pessoas, tá? E por que, gente, que a gente deve aprender e saber fazer uma APR eficiente? Por que isso é tão importante, né? Tudo bem, a gente tem que fazer, né? Mas por que é importante fazer bem feito? Primeiro, porque senão ela não vai cumprir a função dela. Vai ser só mais um papel.
Agora, se você quer ser um tech segurança ali, só que empilha papel, beleza, você tá no seu direito, faz do jeito que achar melhor, tá? Ela vai ser só mais um papel. Agora, se você quer que a APR ela realmente cumpra a sua função, você tem que fazer ela de forma eficiente. Por que mais que você deve fazer uma APR eficiente? Para que você não passe a vergonha que eu passei há 13 anos atrás, né? De ter uma PR recusada e voltarem para te refazer. Eu digo para vocês que para mim foi uma vergonha extremamente grande. Eu me culpei, me critiquei demais. Para mim foi vergonhoso eu com a profissional que eu gostaria de mostrar que eu era, né? Estava aprendendo ainda, claro, passar essa vergonha. E não foi nem no crédito, foi à vista, foi no débito. Só não foi no Pix porque na época não existia Pix, tá? Mas não foi nem no boleto, que leva 3 dias para compensar. Foi no débito que entra na hora, tá? Então, por isso que é importante, gente. Não tenham vergonha de perguntar a etapa da atividade, caso vocês não entendam alguma coisa. Quando eu tenho dificuldade até de entender o que vai ser feito, eu peço para me mostrarem. O simular, né? Ali, como que vai ser feito. Ir no local ajuda bastante para a gente visualizar como é que vai ser a feita atividade. Isso ajuda para a gente entender e poder descrever como é que vai ser, tá? Gente, e qual é o melhor momento? Quando nós devemos fazer a APR? Quando? Como é que o nome diz? O que significa a APR? Análise preliminar de risco. Então, ela é uma análise preliminar, é uma análise que antecede, né, a atividade. Então, a gente sempre deve fazer antes da atividade. Eu posso fazer 2, 3 dias antes? Pode. Se você tiver o entendimento do que vai ser feita a atividade, você pode fazer na hora? Pode. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer a PR na hora. Por quê? Porque normalmente fica o quê? Fica uma equipe parada esperando tu fazer a PR para começar a trabalhar, tá? Isso pode ser que na hora ali da ansiedade de fazer logo, você acaba esquecendo alguma informação importante de inserir. Então, eu gosto sempre de fazer com calma, de reler para ver se eu não esqueci de nada. E se não tiver alguém disponível ali na equipe, eu peço para que ela leia também e veja também se eu não esqueci de nada, se não tá faltando alguma informação, né? Também não tenham vergonha de fazer isso, gente, tá? Até porque ainda mais se são colegas, somos todos colegas. Daqui a pouco você pode estar revisando a PR de um colega também. E peço até que se vocês verem que faltou alguma coisa, só comentem, né? Também não precisa, olha só, tu esqueceu, não sabe fazer nada. Não, olha só, eu colocaria mais essa informação, eu colocaria mais esse item, né? Enfim, da melhor maneira possível, como a gente gostaria de ser tratada também, né? Então, e você sabe aonde mais eu vejo erros, pela minha experiência, pela minha vivência, na hora de fazer a PR? É justamente, não sei se se é falta de entendimento, falta de conhecimento, ou se é difícil, né, ter um acesso à equipe, mas normalmente o que eu vejo e que eu não acho certo é justamente ver o técnico de segurança fazendo uma APR sozinho, né? Acredito até que muitas daquelas APRs que eu via assim de forma genérica, enfim, que faltava muita informação, de repente foi um técnico que não quis ou não pôde contatar a equipe que vai executar a atividade e fez sozinho. E aí o que acontece? Não tem as informações que precisa. Aí no momento que você não tem as informações que precisam, fica incompleta, fica genérica, fica faltando informação, né? Então, esses são os maiores erros que eu vejo na execução da PR. Então, por onde é que se começa? Conversando com a equipe ou o responsável, o líder, o supervisor, né? Enfim, com alguém que vai executar a atividade. Conversa, pergunta como que vai ser feito, o que vai ser feito, vai usar algum maquinário, vai se usar a ferramenta,
quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, até para você ver se precisa também preencher algum checklist, precisa fazer alguma inspeção na ferramenta ou no equipamento, né? Enfim, o que precisar. Ali você vai ter mais detalhes da atividade, né? Tem que ser assim, gente, tem que ter, a gente tem que ter esse contato, a gente não pode ter vergonha de fazer essas perguntas, tá? Vai doer bem menos do que daqui a pouco a gente fazer uma análise que não foi feita de forma adequada e tá passando essa vergonha no débito aí também, tá? Tem uma pergunta que me fazem muito em relação à validade da APR. Gente, qual é a validade da APR? Quem digita aí pra mim, faz um chute aí ou sabe a resposta, né? Melhor ainda, escreve. Eu acho que tem aluno, não sei se tá online aqui ainda. Olha, se vocês errarem, ai, eu vou puxar a orelha. Porque isso tá lá na aula do mapa também, qual é a validade da APR. E aí, tic-tac, 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 tá, eu vou falar. Gente, a APR, ela não tem uma validade legal, tá? Vai depender da empresa, tá? Isso pode ser uma regra interna, tá? Que aí tem empresas que tem que fazer todo dia. Já trabalhei em empresas que de APR, mesmo sendo a mesma atividade, mesmo sendo o mesmo tudo, ela tinha que ser refeita todo dia, tá? Nem se fosse a mesma, mas tinha que ensinar todo mundo de novo todo dia, tá? Algumas é 3 dias, 4 dias, algumas empresas enquanto durar a atividade, não tendo mudança, é claro, na atividade ou nos riscos, tu começa e termina com a mesma. Tem algumas empresas que, dependendo se é uma atividade muito longa, tu precisa atualizar uma vez por semana, tá? Então não existe assim um prazo legal, tá? O importante é que a gente verifique se não teve alteração nas etapas da atividade, nos riscos e nas medidas preventivas. Se não mudou nada mesmo, não tem problema usar a mesma mais de uma vez, por 3, 4 dias, uma semana, né? Enfim, o importante é ela não ter alteração. Agora, daqui a pouco surgiu, às vezes acontece, surgiu um imprevisto ali durante a atividade, foi programado fazer atividade com plataforma elevatória, tá? No decorrer da atividade, se verificou que em um ponto ela não tem acesso, ela não chega lá. Vamos precisar fazer com escada agora. Vamos ter que trocar a metodologia. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos atualizar e aí fazer uma nova análise de risco, tá? Então, isso é importante a gente analisar e não se apegar tanto na validade, certo, gente? Não esqueçam que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos live, onde nós trazemos aqui assuntos que são dúvidas de técnicos de segurança para que eles se tornem mais seguros no seu dia a dia. Certo, pessoal? Então, nós nos vemos na próxima terça-feira. Até mais!